nesse exato momento está acontecendo a maior transferência de dinheiro da história do Brasil. Coisas assim já aconteceram antes, só que muito provavelmente você não aproveitou. E teve gente que multiplicou o patrimônio por mais de 30 vezes quando isso aconteceu no passado. É como você ter 100 mil reais investidos e transformar em 3 milhões. E não, isso aqui não é uma promessa de ganho rápido nem fácil. Só que existe um contexto para te comprovar que esse tipo de coisa está muito próximo de acontecer novamente, e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal Seu Dividendo, e aí você não perde mais nenhum dos conteúdos. Se você não me conhece ainda, muito prazer, sou Felipe Almeida, sou planejador financeiro CFP, sou analista de valores imobiliários CNPI. E antes de te falar qualquer coisa, eu preciso te dar um contexto do que é que está acontecendo na economia mundial. Eu trabalho no mercado financeiro já há quase 6 anos de forma profissional e eu nunca tinha visto o que está acontecendo agora. E eu tenho certeza que você também percebeu o preço das coisas aumentando no mercado, na bomba de gasolina, na escola dos seus filhos, seja lá o que for que você pague. E notícias como essas aqui, ó, preço dos alimentos e da saúde subindo mais de 11% em 2022, seguro de automóvel tendo reajuste de quase 100% no seu valor, e o preço dos carros nem se fala, né? Subindo mais de 90% aí nos últimos 5 anos. Eu fiz um vídeo só para falar do momento do preço dos carros no Brasil. Vou deixar aqui em cima se você quiser ver especificamente sobre isso. Mas aqui nesse vídeo a gente vai falar por que isso tudo está acontecendo e o que é que isso vai causar na economia do Brasil e, consequentemente, no teu bolso, para que você saiba como aproveitar desse momento para ganhar muito dinheiro. Primeiro de tudo, por que a inflação está subindo tanto? Esse tipo de fenômeno acontece quando a gente está com mais dinheiro disponível na economia. E o que aconteceu é que depois da crise de 2020, todos os governos mundiais precisaram imprimir muito dinheiro para poder salvar a economia. No Brasil, por exemplo, 30% de todo o dinheiro em circulação foi impresso ali em 2020. E a gente consegue ver isso ainda mais claramente nesse gráfico aqui que mostra o agregado monetário M1 do Brasil, que nada mais é do que o dinheiro que está disponível tanto em papel moeda quanto em depósitos bancários. Todo o seu dinheiro investido, por exemplo, conta aqui dentro do M1. E isso foi ruim no Brasil, mas foi muito pior em outros países, como os Estados Unidos, por exemplo. Olha o gráfico de impressão de dinheiro, que é o equivalente ao M1 lá deles, principalmente aqui depois do ano de 2020, com a crise do Covid e com o aumento da inflação que eles tiveram lá pós 2021 também. E aí você pode estar vendo esse gráfico e tá dizendo: Felipe, mas eu não entendo nada de economia, o que é que isso tem a ver com a minha vida? E é aí que você entra. A gente precisa lembrar o princípio básico que faz a economia funcionar, que é a oferta e demanda. Principalmente quando se fala de moedas, real, dólar, euro, quanto mais oferta dessas moedas você tem no mercado, menor é o valor delas. Então se chega um governo e começa a imprimir um monte de notas de real, e não é nota em papel, mas é aumentar a quantidade de valor monetário disponível, consequentemente tem mais oferta de real no mercado e o valor do real em si começa a cair. É isso que a gente chama de inflação, quando uma moeda passa a perder valor com o tempo. E justamente por causa dessa impressão toda de dinheiro que a gente viu mais notícias. Ó. Inflação dos Estados Unidos acelera para 9, sendo a maior em 41 anos lá na América do Norte. E não foi só lá, a zona do euro bateu uma inflação de 10%, que para eles é um recorde histórico também. E foi exatamente nesse momento que a maior transferência de riqueza da história começou a acontecer. Isso tudo porque a inflação traz a impressão que a sociedade está um pouco mais pobre. Afinal de contas, você está pagando todas as suas contas no mês e o seu salário, ele não aumenta mês após mês. Por mais que você seja empreendedor ali, você sabe que tem meses que é melhor, tem meses que são piores, mas em média, quando o preço das coisas começar a aumentar demais, você tem a sensação que você está ficando mais pobre porque não consegue manter o mesmo padrão de vida. E no final das contas, você está ficando mais pobre mesmo. E aí entra o papel dos bancos centrais e do próprio governo para controlar esse tipo de manifestação social. O que é que o Banco Central tem para fazer nesse momento? Ele começa a subir os juros da economia. Se a gente fosse fazer uma analogia prática, pensa que você vai cozinhar um bolo agora. E para cozinhar um bolo no forno ali, você precisa de uma temperatura que seja adequada, nem mais, nem menos. Se a temperatura estiver baixa demais, o bolo não vai cozinhar, você vai ficar com aquela massa molenga ali que não dá para comer. E se a temperatura subir demais, você vai queimar o bolo, vai ficar duro pra caramba, sem sabor, você também não vai conseguir comer. O controle de juros que os bancos centrais fazem é como se eles estivessem justamente controlando a temperatura de uma economia, sendo que a temperatura é a própria inflação. Quando a temperatura está alta demais ou a inflação está alta demais, o termostato ali do Banco Central sobe a taxa de juros para poder controlar essa temperatura para baixo. Da mesma forma, quando a inflação está baixa demais ou muito controlada num país, é comum que o Banco Central consiga também baixar a taxa de juros para adequar aquela temperatura e o bolo sair ali, ó, nos trinques. E foi justamente para fazer um bolo de mais qualidade que os Estados Unidos começou a subir a taxa de juros e fez isso por 9 vezes seguidas ali, chegando no maior juros desde 2007 lá nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu fez a mesma coisa
coisa, chegando nos juros mais altos desde 2008. E o Brasilzão também não ficou para trás. A gente subiu a nossa taxa Selic para 13,75, que é o maior valor desde 2017. E nesse gráfico aqui a gente consegue ver exatamente a temperatura do forno sendo controlada. A linha vermelha é a inflação, que saiu mais de controle aqui depois de 2020, e você vê como a linha azul dos juros acompanhou essa subida para conseguir controlar aquela temperatura alta ali. E aí você pode estar se perguntando: pô, Felipe, mas tu falou de forno, que bolo, não sei o que é que isso tem a ver com os meus investimentos? O que tem a ver é que nesse momento a renda fixa nos investimentos começa a pagar taxas muito mais altas. E aí você começa a ver CDBs, por exemplo, que é um título de renda fixa, pagando mais de 16% ao ano ali, o que é uma taxa altíssima. Enquanto isso, você vai ver o índice de ações, o Ibovespa, que desde a metade de 2021 para cá só fez cair. Já desvaloriza mais de 11%. Até ações queridinhas no mercado que pagam bons dividendos, tipo a Taesa, no último ano aí tá caindo mais de 7,5%. E aí você pode perguntar: Felipe, isso é só com as ações? Mas não é, isso é com os fundos imobiliários também. Se a gente for ver o mesmo período ali no pós-2020, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, tá há quase 3 anos só caindo, já são 6,5% de queda nesses 3 anos. E aí pensa na cabeça do investidor, ele vê um CDB rendendo 16% e a renda variável ali depois de 3 anos que desvalorizou 3, 4, 5, 10%. Nos mesmos 3 anos, ele teria ganhado mais de 40% se estivesse na renda fixa, enquanto que ele está perdendo dinheiro na renda variável. E é nesse momento que esse cara começa a se perguntar: por que é que eu estou investindo em renda variável, em ações, em fundos imobiliários? E esse tipo de pergunta faz o pessoal começar a pegar o dinheiro que estava nas ações e comprar todo de renda fixa. Por isso que uma notícia assim, dizendo que os fundos de investimentos registraram saída líquida de 82 bilhões agora em 2023, começam a acontecer. Por outro lado, a renda fixa começa a ser destaque no mercado com captações cada vez mais altas. E o mais insano disso tudo é que isso acontece exatamente no momento que a Bolsa de Valores do Brasil está num dos patamares mais baixos da história. Nos últimos 25 anos, a Bolsa nunca tinha ficado barata tanto quanto ela está agora. E aí você pergunta: Felipe, é só com as ações? Não, fundos imobiliários estão num patamar historicamente baixo também. Esse gráfico mostra um estudo que a gestora aqui do Clube do Valor fez, mostrando quanto se valorizou fundos imobiliários no passado em momentos em que o mercado estava tão barato quanto está agora. E o que a gente vê é que alguns fundos imobiliários chegaram a valorizar mais de 40% nos 12 meses seguintes, depois de momentos de mercado tão barato quanto agora. E é justamente por isso que tem muita gente que está escolhendo perder dinheiro nesse momento. Você já deve saber que a receita para perder dinheiro no mercado financeiro é vender as suas ações quando elas estão na baixa e comprar somente depois que elas subiram. Exatamente como as pessoas estão fazendo agora. O que passa na cabeça dessas pessoas, na verdade, é um viés chamado de disponibilidade. As pessoas costumam agir conforme os resultados que elas viram nos últimos meses, no último ano. E é por isso que toda vez que a renda variável cai, parece que ela é ruim, e toda vez que a renda variável sobe, parece que ela é boa demais. Quer ver um exemplo claro disso? Esse cara que tá aqui na tela para vocês é um dos investidores mais famosos da história do mundo, chamado Peter Lynch. Esse cara teve um fundo de investimentos que teve o melhor resultado histórico até hoje, batendo até o Warren Buffett. Ele trouxe um retorno de 29% ao ano para um fundo de ações que ele geria. Isso quer dizer que você dobra o seu capital a cada 2 anos e meio, mais ou menos. Só que a maioria das pessoas que investiu no fundo do Peter Lynch perdeu dinheiro. Justamente porque as pessoas colocavam muito mais dinheiro na hora que o mercado já tinha subido e faziam questão de retirar o dinheiro na hora que o mercado está caindo. A receita certa para perder dinheiro no mercado de ações. A coisa mais louca do mundo é que isso acontece até hoje, está acontecendo no Brasil. Esse resultado aqui vem de um dos maiores fundos de ações do Brasil, o IP Participações. Perceba que a linha verde mostra a valorização das cotas do fundo. E essas barras cinzas mostram a captação líquida do fundo. Ou seja, perceba que aqui em 2020, mais ou menos, enquanto o fundo só subia a sua cota, ou seja, o mercado muito aquecido, as pessoas colocavam cada vez mais dinheiro nesse fundo. Já quando o fundo começou a cair ali em 2021, junto com todo o restante do mercado de ações, o que se viu foi um resgate histórico recorde aqui no fundo IP Participações. As pessoas fazendo exatamente a regra para perder dinheiro. Dito isso, fica claro que essa é a forma errada de você investir no mercado de ações. E é por isso que eu quero te mostrar como você faz para ganhar muito dinheiro com essa transferência de riqueza que já começou a acontecer. Até porque das 2 últimas vezes que isso aconteceu no Brasil, que
foi primeiro lá em 2022, o mercado de ações com o Ibovespa chegou a valorizar 113% em poucos anos ali. E em 2016, a valorização foi ainda maior, chegando a 237%. Tiveram algumas ações, inclusive, que multiplicaram o capital por 30 vezes. É como se você tivesse 100 mil reais investidos e transformasse em 3 milhões de reais. E aqueles momentos aconteceram justamente quando os juros do país começaram a cair, que é o movimento inverso do que a gente acabou de mostrar com a inflação. Afinal de contas, os juros aqui no país da gente, ele já está em 13,75, já tem uns meses aqui, ó. E o resultado é que a inflação do Brasil está ficando cada vez mais bem controlada. Perceba que essa linha azul vem mostrando uma queda, que é justamente a inflação de 12 meses, mostrando ali esse retorno para a meta de inflação definida pelo Banco Central. Isso deixa cada vez mais claro que a gente está cada vez mais perto do momento de queda de juros no país, onde o mercado de renda variável vai se valorizar pra caramba. E aí vem outra pergunta de vocês. Felipe, então agora é só pegar o dinheiro todo e investir em ações e fundos imobiliários? Claro que não. A intenção é te mostrar como ganhar dinheiro se baseando nos ciclos de mercado. Mas na prática, o que você tem que fazer é ter uma alocação de carteira muito clara. Até porque se você já tem, você pode ter algo parecido com isso aqui, ó. Isso aqui é a alocação no que a gente chama de modelo sofisticado do nosso time de Wealth Advisory aqui do Clube do Valor. Muitos dos nossos clientes têm 20% em ações do Brasil, 20% em ações internacionais, fundos imobiliários têm 20% e o restante em renda fixa. E isso é o que a gente chama de alocação alvo dos clientes e de qualquer investidor. Quando você está organizado desse jeito, o que vai acontecer é que o mercado de ações vai começar a cair, como a gente viu no começo do vídeo, sendo que você queria sempre ter 20% da sua carteira alocada em ações do Brasil. E aí esses 20 vão se tornar 15, vão se tornar 12 por causa da queda do mercado. E tudo que você tem que fazer é tirar um pouco da renda fixa e colocar no mercado de ações, fazendo exatamente o movimento contrário. Você vai estar sempre comprando quando as ações estão baratas e vendendo caso as ações valorizem demais e fiquem caras, sendo essa a forma mais direta de você estar no lado certo de quem vai ganhar dinheiro nesse movimento de riqueza. E aí pode ser também que você não tenha uma carteira de investimentos muito clara, muito bem estruturada, e é justamente você que eu quero ajudar, porque senão você vai perder esse movimento de riqueza, você já deve ter perdido outro, eu não quero que isso aconteça contigo novamente. Foi por isso que a gente aqui do time do Clube do Valor começou a disponibilizar uma análise de carteira gratuita, diretamente com um dos nossos especialistas de investimentos, para que eles olhem para a sua carteira específica e comecem a pensar, pô, será que tu vai conseguir ganhar dinheiro de verdade quando o mercado mudar aqui? E aí o pessoal olha contigo, faz as sugestões de melhoria e depois ele vai te apresentar o serviço de como é que funciona o time de Wealth Advisory, que faz acompanhamento de carteiras de investimentos aqui no Clube do Valor. Por isso, se você tem 300 mil reais ou mais em investimentos, essa análise de carteira é totalmente gratuita para você. Tudo que você precisa fazer é descer essa tela, clicar no primeiro link que está aqui na descrição desse vídeo. E aí agora fica a minha pergunta para você. Você tá do lado certo para ganhar dinheiro nessa transferência de riqueza? Em que é que você tem investido mais? Me conta aqui nos comentários. Se teve alguma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu vou estar te esperando no próximo vídeo.